a Revolução Francesa era uma revolução anticristã, anticatólica, na verdade, para ser mais específica. Já a Revolução Americana, que aconteceu nos Estados Unidos, era uma revolução cristã. Quem eram as pessoas que estavam lutando pela Revolução Americana de 1776 nos Estados Unidos? Evangélicos, né, eu diria, na verdade, protestantes, né, huguenotes, cristãos. E aí esses cristãos pensaram como é que deve ser, com base inclusive nos princípios cristãos, uma sociedade livre, uma sociedade democrática. E aí eles estabelecem a Revolução Francesa. Inclusive, o Edmund Burke, que era um inglês, se não me falha a memória, o Edmund Burke, que era inglês, elogiou a Revolução Americana, que era uma revolução contra os ingleses, e criticou a Revolução Francesa. E um dos elementos importantes disso era o seguinte: a Constituição americana previa um Deus criador. Quem é o Deus criador? É o Jeová do Antigo Testamento. É o pai de Jesus, é Deus Pai. A Constituição, o pensamento francês previa um ser supremo. Olha, parece a mesma coisa, mas não. Porque eu esvaziei esse ser supremo, que pode ser o quê? Uma energia, uma entidade, um ET. Eu esvaziei isso do seu personalismo cristão. É uma revolução que vai se afastando dos elementos religiosos. As duas são chamadas de revolução, mas tem uma característica muito interessante. A Revolução Francesa queria romper com tudo que existia antes, romper com a religião, romper com a tradição, romper com a família. É uma revolução, inclusive, com elementos sexuais. E a outra Revolução Americana, na verdade, queria manter o que desde o início a Nova Inglaterra tinha sido chamada a ser um país cristão, etc, etc. Então, acho que assim, analisando a história dos Estados Unidos e a história da França, também dá para ter uma ideia do que é o iluminismo de esquerda francês e o iluminismo de direita americano. Então, o elemento religioso, por mais que as pessoas digam, mas não pode misturar religião com política. Quando uma pessoa diz que não pode misturar religião com política, no geral ela é de esquerda. Por quê? Eita, velho. Porque se eu não misturar religião com política, quem sai ganhando? Qual é dos dois? O iluminismo de esquerda, é evidente. Veja, se o iluminismo de direita é pautado em elementos religiosos e o iluminismo de esquerda é pautado única e exclusivamente no cientificismo, no racionalismo, supondo, né? É o que eles mesmos dizem. E eu tirar o elemento religioso, eu enfraqueço quem? Eu enfraqueço a direita. Eu não enfraqueço a esquerda. Então é óbvio que a esquerda vai falar sobre isso. Não tem a ver com quem vai ganhar ou quem vai perder. Eu acho que tem mais a ver com o que é melhor para a sociedade. Tá certo, né? O que é melhor para a sociedade hoje. Concordo. Será que o melhor para a sociedade hoje não é tirar a política, a religião da política? É o que a esquerda pensa. E não é o que a direita pensa. E eu, é normal. Eu não penso isso. Não pensa? Jamais. Você concorda com a bancada da Bíblia? Bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada do boi. Ó, eu te falei que antes de começar o episódio, né? A gente foi pra China recente. E lá na China, eu fui numa igreja. No museu, andei na igreja, né? Vi a história da igreja, quando ela foi fundada. Tive a oportunidade, comprei uma Bíblia dentro da igreja, né? Trouxe ela pro Brasil, tudo. Depois eu fui numa livraria. E lá na livraria, tinha todos os livros lá na livraria da China, inclusive uma área dedicada a marxismo, tinha o Capital, tinha tudo ali, Xi Jinping, Deng Xiaoping, Mao Zedong. E eu perguntei, onde tem Bíblia aqui na livraria? Ela falou assim, Bíblia só vende na igreja. Não mas por quê? Não vende Bíblia em livraria. Você quer usar da sua fé, trabalhar a sua fé, melhorar a sua fé, não tem problema nenhum. Mas você tem que ir para a igreja. Você não tem que ir em outro lugar, você não tem que ir em outro estabelecimento, você não tem que ir para o Congresso Nacional com a sua Bíblia debaixo do braço. Você quer ser budista? Você pode ir lá pro templo lá e fazer a sua oração. Você quer ser muçulmano? Tem mesquita lá, tem sinagoga lá, tem tudo lá. Mas você tem que deixar a religião para esses lugares. A religião, ela não tem que estar dentro de um Congresso Nacional decidindo a vida das pessoas. Tá, mas veja bem, por que eu não posso levar a Bíblia, que é um livro milenar escrito por 40 autores... Mas eu posso levar Rousseau, que é escrito por um cara só, que abandonou os próprios filhos para dentro do Congresso. Porque a Bíblia é uma parada que foi inspirada por Deus. Foi ou não foi? Para algumas pessoas que acreditam. Tá, para algumas pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. Então você não pode levar esse livro porque lá tem pessoas que não acreditam. Tudo bem, mas olha só. Eu também não acredito em Rousseau. Eu não acredito em Rousseau. Mas ele existiu. Ué, mas os 40 autores da Bíblia existiram também. Ou não? Tá.
Tá, mas Rousseau não foi inspirado por Deus a hora que Não, escreveu mas vamos começar por aqui. A Bíblia foi inspirada por Deus ou não? Você acha que foi ou que não? Pelos autores que fala que escreveram. não. Na tua opinião, você acha que Não, foi ou não? eles acreditam que foram inspirados Não, mas por você Deus e acha pra que mim foi? tá tudo certo. Você acha que foi? Eu, Rodrigo, eu acho que não. Tá, você acha que a Bíblia não foi inspirada por Deus? Não, eu acho que Eu não. acho que Rousseau não foi inspirado por Deus. Eu também concordo com você. Ok, então por que dois livros, vamos igualá-los aqui, eu e você. Os dois livros são só livros, escritos por autores. Por que dentro do Congresso eu posso ter Rousseau, posso ter Thomas Mann, porque eu posso ter Thomas Hobbes, eu posso ter Edmund Burke, eu posso ter todos os autores dentro do Congresso, posso ter Marx, mas não posso ter a Bíblia, que tem 2000 anos, é um livro de história, de epístolas, de poemas, por que não poderia? Porque lá só temos livros que não são inspirados por Deus. Mas você tá me dizendo que a Mas Bíblia não você foi acredita, inspirada por Deus. Mas você acredita que foi. Sim, mas eu não Mas você posso ter esse acredita que direito? foi. Então você quer dizer que E se eu você tá acredito... levando lá porque você tá falando que o teu livro é melhor porque o teu livro foi inspirado por Deus. E você tá falando que o teu livro do Rousseau é Não melhor que o foi meu inspirado- porque não foi Não inspirado. foi inspirado por Deus, Pois foi é. baseado em estudo dos homens. Mas olha só, olha só, você tá me dizendo que o meu livro, que eu digo que foi inspirado por Deus, não pode ser usado, mas o teu que não foi, pode. Pode, porque foi feito pelos Mas é um homens. contrassenso. Foi feito pelos Mas homens. a Bíblia não tem também foi contrassenso. feita por A homens. Bíblia também foi feita por homens. Não, mas esses homens falam que foi inspirado por Deus. Mas Rousseau também achava que Do ele é um mesmo grande jeito pai que da eles humanidade. pegam o Corão e falam, ó, o Corão Não, foi do inspirado mesmo jeito por, não, né? Vamos com por calma. Deus, do mesmo jeito que eles Do mesmo pegam jeito a não. Torá e falam, ó, a Torá foi... E aí, qual livro que a gente vai usar inspirado por Deus? Não, mas você pode Qual ler livro que a gente todos. vai usar inspirado Como é que você por vai Deus? proibir um livro? Que loucura é essa? Não, se você pensa... Eu não tô proibindo o livro. Ah, então Ela tem. pode usar o livro na casa Só não dela, pode levar. com a Ó, fé dela, com a família agora nós dela, do chegamos jeito num que ela ponto quer. bom. Ela não pode usar esse livro pra fazer leis, principalmente não? falando que são inspirados por Deus. Escuta aqui, Isso ela não pode mas olha fazer. só, Rodrigão, por que eu posso usar Rousseau pra fazer leis, mas não posso usar Moisés pra fazer leis? Porque... Moisés foi educado na alta corte do Egito, na melhor educação científica da antiguidade, foi criado dentro de uma sociedade politeísta, era um cara muito inteligente. Moisés era um intelectual. Não tem dúvida. Então por que eu não posso usar Moisés, mas posso usar Rousseau, que é um cara, um filósofo de 2 séculos atrás, que teve filho e abandonou os próprios Porque filhos que um dia ele falou assim, ó, vou ali trocar uma ideia com um cara ali, e voltou com a pedra falando que foi Deus que mandou. Mas Rousseau- Ele escreveu os 10 mandamentos ali, ó, e quem não obedecer isso daqui vai ser punido por Deus, porque tem Deus envolvido o tempo todo. Sim, mas olha só, Rousseau, Moisés disse, quem não seguir os 10 mandamentos será punido por Deus na vida futura, no céu ou no inferno. Rousseau disse que quem não seguir os princípios da razão vai ser condenado pelo Estado na guilhotina, pô. Olha só, Moisés no Antigo Egito, Moisés na Antiguidade dos Hebreus não condenava ninguém à guilhotina. Ninguém foi morto em cima de um monte, a espadada na cabeça, porque não seguiu as leis de Moisés. Não na mesma medida que Rousseau, que preconizou a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, os caras matavam tanta gente que tava dando trabalho pro algoz ficar dando espadada. Daí os caras fizeram uma guilhotina pra facilitar, cortar a cabeça mais rápido. Qual desses 2 livros fez mais mal? Isso mudou bastante hoje, né? Tem muita gente que usa livro aí em nome de Deus e tá matando pra totalmente. caralho. Mas aí que tá. Tá matando Mas qual que é o muito teu mais princípio, hoje do então? que Moisés Porque- matou. Mas qual que é o teu princípio, então? Porque se o nosso princípio for... Eu acredito o que livro o Estado tem que ser laico, Opa, achei ótimo. laico, Quem foi que e criou o laicismo? a religião não tem que participar de nenhuma assembleia, de nenhum congresso. A religião tem que ser guardada pra dentro da sua casa, com a Olha sua só, família, mas- do jeito que você Mas acha você melhor. acabou de voltar no que a gente tava conversando antes. Quem criou o que você chama Estado hoje laico. de Estado laico? Quem Rousseau. criou? Não! Não? Então tá bom, achei que você ia falar, cara. Olha só, vamos lá, volta comigo. Quem criou o Estado Vamos laico? lá, nós vamos chegar nisso. E durante a época da Nova Inglaterra, quando os huguenotes, os protestantes começaram a ser perseguidos na Inglaterra pelos católicos, você lembra que católico e protestante viviam brigando? Sim. Um queimava a igreja do outro. Sim. Então, muitos, entre aqueles que migraram da Inglaterra para Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, vieram os huguenotes, os protestantes, os puritanos e tal. Eles vieram morar aqui. E depois teve as guerras que continuaram a acontecer entre a Nova Inglaterra e a Inglaterra. Brigavam, disputavam e tal. E um queimava a igreja do outro, confusão e briga. Então se estabeleceu pelos próprios cristãos, os cristãos, olhando para si mesmos, porque não há nenhum povo, civilização mais autocrítica que o cristianismo e o Ocidente. Ninguém faz mais autocrítica do que nós. Nós criticamos a nós mesmos. Então, os cristãos olharam ao redor para a sua situação e disseram, nós temos que criar o Estado laico.
Porque nós não podemos permitir que um presidente católico persiga os evangélicos, não podemos permitir que um presidente evangélico persiga os católicos. Então, nós cristãos vamos estabelecer um princípio de respeito, onde o Estado, veja como você inverteu a lógica aí, o Estado é obrigado a respeitar as religiões. Não é isso que você está me dizendo aqui, você está me dizendo que a religião não pode interferir no Estado, não. Não foi isso que o laicismo preconizou a princípio. O laicismo preconizou o seguinte: nenhum líder de república, nenhum presidente pode perseguir os religiosos. Só que esse guarda-chuva do laicismo, ele foi criado para proteger as diversas denominações dentro do cristianismo. O laicismo foi pensado para que os cristãos defendessem uns aos outros, os católicos, luteranos, anglicanos, não se matassem entre si. Agora vem a esquerda, pega o conceito de laicismo, transforma o Estado num Estado laicista, perseguidor das religiões, e diz que os princípios religiosos bíblicos não podem interferir no Estado com base no próprio princípio que só existe porque a Bíblia foi ouvida. Quem disse que todos nós somos irmãos? Quem disse que existem direitos humanos a ser preservados? Todas essas lógicas que você poderia avocar aqui para dizer que nós temos que ter um Estado laico, todas elas são decorrentes da lógica bíblica. Se você for em países onde não há tradição nem judaica nem cristã, não há Estado laico. Não é Estado laico. Eu pergunto, a Índia é um Estado laico? Não sei, é uma teocracia, a Índia? A China é um Estado laico? Você acha que a China é um Estado laico? Acho. Perfeitamente, bom exemplo. A França era um Estado laico? A Revolução Francesa era laica? Era ou não era? Veja, todos esses pensadores, todos eles beberam de fontes religiosas e a China é um Estado laico, né? Então, já ultrapassou os limites, porque a religião do cara não está sendo respeitada. Quer dizer que eu não posso comprar uma Bíblia numa livraria, sendo que a palavra Bíblia quer dizer livros. Eu não encontro livros numa livraria? Não, você encontra na igreja. Mas a Bíblia é livro. A Bíblia é livro. São 66 livros, 69. Quantos livros tem a Bíblia? 69. Na livraria você vai encontrar livros científicos. Como assim? O Rousseau é científico? Emílio de Rousseau. Não tem poema lá, não tem Não é não tem, científico. não tem Não poesia tem lá? livro de Não, contos tem, lá, não? tem. Não Ah, tem nossa, que livros susto. religiosos. Não tem Ah, conto achei de que não fadas? Tem tinha livro de livros escolar lá, religiosos. Então, mas aí Não que tem tá. livros Mas olha aí, religiosos mas olha lá, só o que você tá falando. O Estado laico, então, tem que perseguir a religião. Não tá Impedir a perseguindo, não propagação tá da religião. matando o religioso. Você Como pode que não? A China rezar. não mata religioso? Não mata, A não. China é um dos países que mais mata religiosos. Não mata, não. A gente foi com a Bíblia lá, andou Gente, no meu metrô. Deus do céu. Põe um vídeo aí, Pedro. A gente leu a Bíblia no metrô. Mas vocês A leram em gente- chinês ou... Não, Robertinho, para Então, de graça, vai, não velho. tô Para de fazendo graça. graça, não, ué. Todo mundo tá te sacando aqui hoje. Centenas para de graça. cristãos Eu sei são que tá fazendo graça. mortos e presos em mega operação policial na China, 28 de dezembro de 2025. Como é que é? Lê aí de novo. Eu não paguei esse site aqui, vai ficar difícil pra mim. 28 de dezembro de 2025. Centenas de cristãos foram detidos na cidade de Wenzhou, na província de Zhejiang, Detidos. e em uma mega operação. São presos em mega operação. Então, pode Não, prender. foram mortos. Foram presos. Não, mas é que eu tô lendo várias matérias aqui. Né? Foram presos. Como é a vi isso aí. perseguição aos cristãos na China? A China prende porque 30 pastores e intensifica... É porque a igreja tava irregular. Ah, o que que... Ah, pô, Não, se cara, for, mas aí você quer- tinha que fazer isso no Brasil. Mas- Quantos pastores não tinham que ser presos Mas aqui no olha só, Brasil? mas olha só. essa parada do Banco Master aí, com Lagoinha, Não. que tudo mais, esses pastores Mas tinham o cara que tem que estar ser tudo preso porque cometeu crime, não porque ele é Tinha pastor. Não, mas lá é crime. Lá é crime. Lá se a Lá é igreja. crime o quê? Lá se a igreja tiver irregular. Mas o que é irregular? Veja, você está Ela fazendo, tem que fazendo ser- com que o Estado... Você está querendo defender um Estado que vai perseguir a religião não que é o fundamenta. perseguição, Ana. Você Eu vai tô lá e achando fala assim, ó. também. Quero abrir uma igreja, vai ser assim, assim, assim. Não vou interferir no Estado. Pô, mas por que Não serve a vou- igreja se não for pra não interferir? não vou jogar as pessoas contra o Estado. A gente vai orar aqui, vai ter nossa fé, vai acreditar numa vida depois aqui e tudo e tal. Ah, é isso? Pode abrir então. Olha o que você acabou de Agora me os dizer. caras estavam abrindo uma igreja subterrânea, irregular, tava doutrinando as pessoas para acabarem com a normalidade do Estado. Com a Olha só o que você está defendendo, então. A autoridade do Estado para impedir as pessoas de se reunirem em torno da crença em um livro específico. Não impediu, Ana. Você podia reunir.
Mas você Mas tinha que estar... do jeito que você quer. É tinha que igual tá a manifestação com o regular. Alexandre de Moraes. Só do jeito que ele quer, pode. Não, você tem que estar regular. Você não pode fazer Pois algo é, mas ilegal, olha só, entendeu? mas o quem que define o que é Você legal e não o que é pode ilegal? montar uma ilha de Epstein lá, você não pode... Ok, mas quem define você o não que que é pode legal e o que montar que é carro. ilegal? O Estado. Não, o aí não, Estado. eu gosto. Mas Não, por que, isso é você tá sacanagem. botando o Estado no lugar de Deus? As pessoas não podem se reunir Não, pra conspirar não, contra o não. Estado. Elas não podem... Esse Estado O que é é ruim, de vamos Deus mudar. é de Deus na outra vida. O que é daqui é daqui. O Estado Mas cuida daqui, Deus cuida da outra Não, vida. mas onde você tirou isso? Deus cuida Deus- desta vida também. Não, Deus não tem que ficar dando pitaco aqui, não tem que fazer, não tem que fazer, não. Principalmente porque tem gente que não acredita em Deus. Tem gente que não acredita Então, em mas Deus. o Estado velho. laico não deve perseguir quem não acredita. Mas tampouco deve perseguir aquele que acredita. Mas ele quer ficar impondo as coisas de quem acredita Não, mas para ele as pessoas quem as que não pessoas acreditam. querem impor. Mas veja bem, o Estado tem que fazer o que as pessoas querem, não o oposto. Não somos nós que temos que fazer o que o Estado nos manda. Se nós formos religiosos, nós temos que impor ao Estado que acate os nossos princípios, porque o Estado serve a nós e não nós a eles. Nós não somos escravos do governo, o governo que é nosso escravo. Se a maior parte da população é cristã, como no caso do Brasil, 86% da população é cristã, 70% é contra o aborto, não interessa se essas pessoas são contra o aborto por princípio religioso ou não. O Estado tem que fazer o que a população quer e não o contrário. Concordo. Então, se as pessoas querem ler a Bíblia... E se Faz a- um plebiscito aí, vamos botar quem é a favor do aborto, quem não é, e se ganhar, que seja aprovado, ó, não pode aborto, como não pode hoje, né? Mas, ó, não, ganhou, Hoje pode, né? tem que... Hã? Hoje pode. Não, depende da situação, né? Tem algumas situações.